O cafénapolitica.com.br vai falar hoje sobre uma personalidade polêmica. Trata-se da presidente ou da presidenta da Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner. A presidente da Argentina tem sido objeto também de uma campanha de desmoralização, não só de seu governo, como também de sua família e de sua pessoa. A presidenta Cristina Kirchner, da Argentina, trava uma batalha feroz com os grupos econômicos. Ao contrário de outros presidentes que se deixam atemorizar pelas campanhas de desestabilização, ela enfrenta os ataques mais virulentos com as armas da democracia. O povo na rua, a televisão pública, as redes sociais na internet e, principalmente, fazendo um bom governo. Junto a seu marido, o falecido Néstor Kirchner, que a antecedeu na Casa Rosada, ela diz que representa não só o governo, mas um modelo de sociedade. Tal modelo arrancou o país da prostração, que lhe submeteu o neoliberalismo na crise de 2001, fez o país crescer com inclusão social, diminuiu de 30% para 6,9% o índice de desemprego, reaparelhou a indústria, recuperou a escola pública e implantou uma política tecnológica que vai lançar seu primeiro satélite inteiramente nacional. E, mais que tudo, devolveu a autoestima à Argentina. Hemos roto todos los récords de récords en el mes de diciembre con una recaudación histórica de 52.844 millones de pesos. Nós trazemos aqui para falar sobre a Cristina Kirchner um velho militante da política brasileira com grande e histórica inserção na história argentina desde a época do general Juan Perón, a cujo regresso em Buenos Aires em 1973, lá estava ele de bandeirinha na mão, né, para saudar o general-presidente que voltava de um retorno, quer dizer, voltava de um longo exílio de 17 anos. Eu pergunto a você, Iraê, antes de cumprimentá-lo, como é que você está sentindo o momento hoje dessa política, né, de integração latino-americana e que tem na Cristina Kirchner uma das maiores defensoras? Bem, Leite, é uma situação que é generalizada em toda a América Latina, ou seja, há um processo de integração entre os países latino-americanos muito sólido em curso, materializado na Unasul, materializado na CELAC, né, que está terminando agora essa reunião histórica aí para tentar estabelecer um diálogo com os europeus, da qual a nossa presidenta Dilma teve que se ausentar devido aos fatos acontecidos aí em Porto Alegre, mas uma série de mecanismos de integração já bastante avançados, que se consolidam, apesar de um panorama internacional, particularmente a situação econômica dos países chamados avançados, que tem incidido naquela expectativa de um certo ritmo de desenvolvimento da América Latina. Então, nesse contexto é que aparecem os processos chamados de crise, né, chamados de conflito, de contenção dos processos. No caso da Venezuela, pela notória situação em que o presidente está impossibilitado de assumir o mandato pela sua situação de saúde. No caso da Argentina, são fatos do final do ano passado, onde opositores organizaram grandes marchas contra a Cristina Kirchner. E por uma generalizada incompreensão também dos setores mais avançados e progressistas da América Latina sobre as características peculiares desse momento histórico que nós estamos enfrentando. Pois é, Iraê, nós conhecemos pelo noticiário, né, as críticas, né, cada vez mais exacerbadas contra a Cristina. Claro que partindo principalmente, né, do que a gente chama de mídia hegemônica, que é esse conjunto todo aí de jornais, televisão,
sites na internet, rádios, etc., que parecem falar uma linguagem única, né? Onde o direito de defesa é muito difícil. Mas a gente vê também progressos substanciais, né, na economia argentina. Ontem a presidenta, por exemplo, foi à televisão dizer que o desemprego lá estava 6,9%. Quer dizer, uma das taxas mais baixas da história da Argentina. E ela recebeu, né, quando ela recebeu o governo, aliás, o marido dela, porque ela e o Néstor Kirchner, que é seu marido, e que foi seu sucessor, foi seu antecessor no cargo, ele começou com 2003, então ela diz que com o marido faz parte de um único projeto político. Então, nessa época, o país estava em moratória, né? E o desemprego rondava os 30%. Hoje ele está em 6,9%, enquanto o país está produzindo, está se reindustrializando, né? Desenvolvendo a tecnologia e até fazendo o seu próprio satélite, né? Eu queria uma apreciação sua, o Iraê. O Iraê, para quem não sabe, evidentemente, é jornalista, analista político, né? Anistiado político recentemente, e é um estudioso sobre o assunto, está muito categorizado para fazer essa análise. Olha, Leite, o que ocorre efetivamente, ouvindo o relato da presidenta Kirchner na última cúpula do Mercosul, dos países do Mercosul, dos presidentes dos países do Mercosul, ela descreve, e é chocante, a situação em que se encontrava a Argentina quando o seu marido, o falecido Kirchner, assumiu a Argentina. Assumiram não com um projeto amplo de transformações, mas um projeto quase que de sobrevivência, de tirar uma nação que havia sido reduzida a pó. Em primeiro lugar, pela sua soberania perdida em termos de venda do patrimônio nacional, de privatizações selvagens, de quebra da moeda devido à dolarização, e uma série de processos de recolonização que, para os argentinos, uma nação muito orgulhosa do seu processo de industrialização precoce na América Latina. A Argentina, para nós, por muitos anos, foi um exemplo de progresso nas relações sociais, de conquistas mesmo dos trabalhadores argentinos que tiveram conquistas do ponto de vista da educação, dos salários. A Argentina teve tempos de bonança que os argentinos dificilmente irão esquecer, né? Que perpassam aí o período do peronismo com todas as suas contradições. Ora, o período neoliberal, o tsunami neoliberal havia reduzido a Argentina a uma situação de miséria. E as medidas foram extremas, as medidas de retomada do controle da moeda, de desconhecimento daqueles falsos credores internacionais que haviam participado da orgia, né, do saque, da devastação, da pilhagem mesmo da economia argentina, que de repente se viram às voltas com um país que levanta a cabeça e diz, olha, não reconheço essa dívida, vamos pactuar. E de fato ela comenta hoje com a notável tranquilidade, né, o deságio fortíssimo com que ela conseguiu renegociar essa dívida, do que até um resíduozinho existe por aí nas cortes internacionais, principalmente norte-americanas, que recentemente embargaram um navio escola da Argentina num país africano, creio que foi no Ghana, se eu não me equivoco, como medida de recuperação de alguns ativos de um grupo financeiro desses piratas empedernidos, né, que queriam dobrar a soberania da Argentina. Na verdade, aquilo parecia mais uma orquestração contra a presidenta, né, porque ao mesmo tempo houve, né, a apreensão da fragata La Libertad, houve aquela declaração também obrigando o governo argentino a pagar aqueles fundos abutres, né? Uhum. E depois teve greve geral, teve greve dos bancários, teve manifestação da CGT contrária ao governo, né? Quer dizer, tudo isso encadeado e, por fim, houve os saques, né? Uhum. Que precederam o Natal, né? E tudo isso para dar a impressão de que a Argentina estava no caos, a Argentina estava ingovernável e de repente surge a presidente novamente dominando todos esses acontecimentos
inclusive libertando, né, a libertar, Em pompa magna, né? Neutralizando as greves, neutralizando, né, e logicamente mandando prender os saqueadores. Aqui, Leite, precisamos fazer uma análise, como a gente pode dizer, para os setores conservadores é preciso dar uma explicação, e há uma linguagem comum de que nós podemos dialogar com os conservadores. Se trata da soberania nacional. A Argentina tinha sido recolonizada, então esse gesto simbólico de defender os seus marinheiros, né, apesar de toda a campanha miserável do Grupo Clarim e da mídia internacional, mesmo contra as questões das Malvinas, das Ilhas Malvinas, que a Argentina, em todos os foros internacionais, continua insistindo e exigindo providências para que as resoluções, as tantas resoluções das Nações Unidas sobre a soberania da Argentina sobre as Malvinas seja respeitada, inclusive esse ridículo referendo que vão fazer com as ovelhas das Ilhas Malvinas, né, para dizer que elas admitem que formam parte, são súditas britânicas, né? Mas esse ponto da soberania nacional é ridicularizado pela mídia como se fosse uma brincadeira de mau gosto, como a Cristina Kirchner, para tapar os seus problemas internos, reivindicaria a soberania nacional. Nada mais falso. Porque a soberania nacional, a retomada da soberania nacional, do controle sobre a moeda, do controle sobre a economia, ela explicou muito claramente nessa cúpula do Mercosul, forma parte de um processo de intervenção da sociedade, da vontade expressa da sociedade de recuperar sua dignidade. Então a intervenção no plano da soberania é a gênese da ruptura com o processo neoliberal, que previa a globalização estúpida, a recolonização, a globalização mais perversa que um país tem experimentado, que foi a da Argentina, e que, incrivelmente, renasce como a ave fênix das cinzas e recupera aquela dignidade. Então, não é uma história que deveria ser motivo de piada de futebol, né, que costuma se fazer aqui no Brasil com relação aos argentinos. É um orgulho nacional legítimo, necessário para que o país possa encarar os seus desafios futuros. Essa é uma parte do problema. O outro problema é o novo pacto social que tem que derivar dessa situação. Recuperados os indicadores econômicos mais interessantes, é bom lembrar que a Argentina se desenvolveu a cifras bem mais elevadas que o Brasil nesse mesmo período, apesar de que os críticos dizem, não, mas o tamanho do tombo era tal que a sua recuperação nada mais era que a compensação. Ora bolas, convenhamos, para uma nação recuperar-se de semelhante tsunami, porque os japoneses são exemplo de recuperação e a Argentina não pode ser um exemplo de recuperação, mesmo que seja para recuperar patamares que a classe operária, os trabalhadores argentinos ainda não atingiram com relação ao período peronista. Se lembramos historicamente, os trabalhadores argentinos já tiveram mais conquistas sociais do que tem hoje, mas é impossível fazer essa análise sem ver os estragos do período neoliberal. Pois é, o Iraê Sassi, o nosso entrevistado de hoje no Café na Política, essa crítica, né, aos governos populares, que eles chamam de populistas, e vem desde o Perón, né? Você vê que o Perón era tido como ditador, o Perón ele era muito mal interpretado também pela mídia, né? Pelo governo dos Estados Unidos. Eu me lembro que o embaixador lá dos Estados Unidos chegava a fazer comício contra o Perón nas ruas, né? Eu me esqueci do nome dele agora, mas... Braden, talvez, não me lembro. O tal de Braden, né? Braden, né? Esse embaixador, ele ficou até folclórico, né? Mas de qualquer maneira fazia o seu papel lá na Argentina, era uma coisa desabrida contra o Perón. E eu vejo que a história parece que se repete também com relação à Argentina. Muita gente diz, não, a Argentina, a Cristina não é de esquerda. Eu digo, pô, o que é ser de esquerda? Né? O que é ser de esquerda? Se ela está reestatizando muitas das coisas que foram privatizadas, né? Se ela retoma a companhia de petróleo, que é a YPF, né? Que eles leem lá, YPF, e faz toda essa política social, né, de melhoria dos salários, de bolsa para crianças pobres, para famílias pobres, que nem é feita aqui no Brasil.
retomou a questão dos aposentados, que foi tudo privatizado para dar o dinheiro, né, das aposentadorias para os bancos. Hoje voltou para o governo e é assegurado o direito de se aposentar na Argentina, que não era antes. Eu pergunto a você, como é que você interpreta essa polaridade, essa polêmica em torno da Cristina, que é praticamente uma reedição do que acontecia com Perón? Olha, aqui o problema é o que se aposta para o futuro. O problema todo é que a União Latino-Americana está dando certo. Problema para aqueles que criticam, não é? Problema para todos aqueles que querem manter uma relação neocolonial com o continente. Porque se a América Latina cria um mercado interno poderoso, as veias não serão mais abertas para a drenagem dos recursos para os países ricos, mas as veias da América Latina terão uma circulação interna que permitirão a circulação do conhecimento, da integração. O mercado é uma expressão disso, mas não é só o mercado. O que se fala de uma nação latino-americana? Os ideais são mais profundos. Isso daria a esses governos, como a Cristina, que tem tarefas ingratas. Porque, convenhamos, e aqui cabe um paralelo e um parêntese, né, com alguns críticos do governo, dos impacientes com o governo da presidenta Dilma. E os governos de Lula também, esses mesmos impacientes. Esses governantes que assumem esses países, embora tenha uma história pessoal, a Cristina, na reunião do Mercosul, aludia ao passado guerrilheiro, militante de ambas essas pessoas, e as suas ideias também marxistas, a sua formação marxista, a visão de socialismo, não é? Ora, cobra-se dessas pessoas que chegaram a governos, que são governos profundamente enraizados em sociedades tipicamente capitalistas, né? Cobra-se desses governantes a capacidade milagrosa de erradicar o capitalismo e inventar um socialismo através de um processo eleitoral governativo que no fim tem um mandato programado que pode durar 4 ou 8 anos, conforme o processo de reeleição. Sem levar em consideração o significado disso, ou seja... Daí, nós temos um problema de tempo. A gente vai interromper seu raciocínio para encerrar esse primeiro bloco. Correto. E em seguida vamos desenvolvê-lo bastante aqui. Perfeitamente. Então até mais tarde. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.